Homem negro é acusado de roubo em loja de grife. O que aconteceu quando a polícia chegou deixou todos chocados. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O céu do Rio de Janeiro exibia um azul brilhante naquela manhã de terça-feira, quando João Mendes despertou em seu apartamento de cobertura com vista para o mar do Leblon. O luxuoso imóvel contrastava com a simplicidade do homem que ali vivia. Aos 35 anos, João já havia conquistado mais do que muitos alcançam em uma vida inteira, mas poucos sabiam disso. Nascido e criado na Rocinha, João era filho de Dona Zélia, uma empregada doméstica que trabalhava em casas no Leblon, e de seu Geraldo, porteiro de um prédio na mesma região. Seus pais, apesar das dificuldades financeiras, sempre priorizaram sua educação. Foi essa determinação que o levou a conquistar uma bolsa integral para Harvard, onde se formou com honras em economia e finanças. Enquanto observava o mar pela janela panorâmica, João respirou fundo antes de começar sua rotina. Vestiu um terno italiano impecavelmente cortado, pegou sua pasta de couro legítimo e desceu até a garagem onde seu motorista, Arnaldo, já o aguardava ao lado do Range Rover preto. "Bom dia, Sr. Mendes. Direto para a Calanders hoje?" perguntou Arnaldo com um sorriso respeitoso. "Bom dia, Arnaldo. Sim, por favor. Tenho uma reunião importante com investidores internacionais às 9h. Durante o trajeto pelas ruas arborizadas do Leblon em direção ao centro, João revisava mentalmente os números que apresentaria na reunião. A Calanders Financial, empresa que fundara após retornar ao Brasil, havia se tornado uma das mais influentes do mercado em apenas 6 anos. Com uma carteira de clientes que incluía grandes corporações nacionais e internacionais, João havia revolucionado o mercado financeiro brasileiro com estratégias inovadoras e ética impecável. Na sede da empresa, localizada em um imponente edifício comercial na Avenida Rio Branco, a recepcionista Débora o recebeu com seu habitual sorriso. "Bom dia, Sr. Mendes. Os representantes da Goldman Sachs já estão na sala de reuniões." Café servido conforme solicitado. João agradeceu com um aceno e seguiu pelos corredores elegantes. Os funcionários o cumprimentavam com respeito genuíno. Diferente de muitos CEOs, João conhecia cada um pelo nome e frequentemente perguntava sobre suas famílias. Essa humanidade em um ambiente corporativo era um dos segredos do sucesso da Calanders. A reunião transcorreu perfeitamente. Os investidores americanos saíram impressionados não apenas com os números apresentados, mas com a visão de João para o futuro da empresa. O jovem executivo havia conseguido algo raro: crescimento acelerado sem comprometer valores éticos. "Excelente apresentação, Sr. Mendes", comentou sua assistente Renata após a saída dos investidores. "Os relatórios da última análise de mercado já estão na sua mesa. E lembre-se que hoje é dia do projeto na Maré." O rosto de João se iluminou ao ouvir a menção ao projeto social. Era terça-feira, dia em que trocava o terno pelo jeans e camiseta para dar aulas de educação financeira na ONG Futuro Presente, na comunidade da Maré. João acreditava firmemente que o conhecimento financeiro era uma das ferramentas mais poderosas para transformar realidades. Após finalizar os compromissos corporativos, João foi até seu escritório, trocou de roupa e pegou a mochila simples que usava para essas ocasiões. Nela, carregava apostilas, calculadoras e outros materiais que distribuía aos alunos. Despediu-se de Renata e optou por dirigir seu próprio carro, um modelo mais discreto que usava para ir ao projeto. No caminho para a Maré, João refletia sobre sua trajetória. Os pais já falecidos não puderam ver o império que construíra, mas ele sabia que estariam orgulhosos não pelos bens materiais, mas pelo compromisso em retribuir à sociedade. Por isso, mantinha sua vida pessoal discretamente afastada dos holofotes, preferindo que seu trabalho falasse por si. Na ONG, foi recebido com entusiasmo pelos jovens alunos. João ministrava aulas para adolescentes entre 14 e 18 anos, ensinando conceitos básicos de economia, poupança e investimentos. Mais do que isso,
compartilhava sua própria história como exemplo de que, com educação e perseverança, era possível romper barreiras sociais. Professor João, consegui abrir minha conta poupança como o senhor ensinou, exclamou Tiago, um garoto de 15 anos, mostrando orgulhosamente o aplicativo do banco em seu celular. Isso é excelente, Tiago. Lembra-se do que conversamos sobre disciplina financeira? João perguntou, genuinamente interessado. Sim, senhor. Estou guardando 30% do dinheiro que ganho, ajudando na lan house do meu tio. Em 6 meses quero comprar um notebook para fazer o curso de programação. João sorriu, sentindo aquela familiar sensação de propósito que o trabalho voluntário lhe proporcionava. Durante as 2 horas seguintes, mergulhou completamente no ensino, esquecendo-se temporariamente das responsabilidades corporativas. Ao término da aula, já era noite. João se despediu dos alunos e dos coordenadores da ONG, prometendo trazer novos materiais na próxima semana. Estava exausto, mas profundamente satisfeito. Decidiu que, antes de voltar para casa, pararia em algum lugar para comer algo rápido. Ao passar pela Avenida Visconde de Pirajá, avistou uma pequena loja de conveniência que ainda estava aberta. Estacionou o carro e entrou no estabelecimento, vestindo jeans, camiseta simples e carregando a mochila surrada que usava para o projeto. Nada em sua aparência naquele momento indicava que era o poderoso CEO da Calanders Financial. A loja não estava muito cheia. Havia apenas um cliente branco com roupas de academia comprando água mineral e o Sr. Paulo, um homem de meia idade com expressão cansada, atrás do balcão. João notou que o proprietário o observava com atenção enquanto ele se dirigia às prateleiras de salgadinhos. Ei, você aí, deixe essa mochila na entrada antes de circular pela loja, gritou o senhor. Paulo interrompendo a tranquilidade do ambiente. João olhou em volta, confuso, percebendo que a ordem era dirigida a ele. O outro cliente, que também carregava uma mochila esportiva, não havia recebido a mesma instrução. Desculpe, senhor, mas aquele rapaz também está com uma mochila, João apontou educadamente. Ele é cliente regular, respondeu secamente o senhor Paulo. E além disso, ele claramente veio da academia. Você... Bem, não posso ter certeza. Tive muitos problemas com furtos ultimamente. Foi nesse instante que João percebeu o que realmente estava acontecendo. A situação que enfrentava não era nova em sua vida. Mesmo com todo o seu sucesso profissional, ainda se deparava com o preconceito enraizado na sociedade brasileira. João respirou fundo e tentou manter a calma. Anos de experiência no competitivo mundo dos negócios o haviam ensinado a controlar suas emoções em situações difíceis. Aquele tipo de tratamento era algo que infelizmente conhecia bem desde a infância, quando acompanhava sua mãe às casas onde ela trabalhava no Leblon e era frequentemente confundido com filho da empregada, o que de fato era, mas a expressão carregava um tom pejorativo que o feria profundamente. Tudo bem, disse João com voz controlada, deixando a mochila próxima à entrada, bem visível para as câmeras de segurança. Vou deixar aqui sem problemas. O senhor... Paulo assentiu, satisfeito, mas manteve o olhar vigilante, enquanto João se movia pelos corredores estreitos da loja. O outro cliente, um homem de aproximadamente 30 anos, vestindo roupas de academia de marca e com fones de ouvido, continuava a selecionar produtos com sua mochila nas costas, completamente alheio à situação. João selecionou um sanduíche natural, um suco e alguns chocolates. Estava faminto após a aula na comunidade. Enquanto escolhia os itens, notou pelo canto do olho que o Sr. Paulo o seguia discretamente, reorganizando produtos que já estavam perfeitamente alinhados nas prateleiras. A sensação de ser constantemente vigiado era desconfortável, mas familiar. No balcão, João colocou os produtos para o Sr. Paulo registrar. O homem analisou cada item como se procurasse alguma irregularidade. São 47,85, anunciou secamente. João retirou a carteira do bolso e pegou o cartão corporativo preto da Calanders. O cartão, feito de metal com o logo discreto da empresa, era exclusivo para diretores executivos. Ao ver o cartão, o Sr. Paulo franziu o senho. Esse cartão é seu mesmo? A pergunta atingiu João como um soco. Sim, é meu, por quê?
Olha, rapaz, não quero problemas aqui, respondeu o Sr. Paulo, cruzando os braços. Esse é um cartão corporativo da Calanders. Eu conheço essa empresa. É uma das maiores do país. Sim, eu sei, trabalho lá, respondeu João, tentando manter a compostura. O Sr. Paulo soltou uma risada sarcástica. Trabalha lá? Fazendo o quê? Limpeza? Nesse momento, o outro cliente, que já havia pago suas compras, parou próximo à saída, aparentemente interessado na discussão que começava a se intensificar. Senhor, eu sou funcionário da empresa e esse é meu cartão corporativo. Por favor, passe a compra, insistiu João, sentindo o familiar calor da indignação subindo pelo pescoço. Olha, eu não nasci ontem, continuou o Sr. Paulo, elevando a voz. Sei muito bem que a Calanders não contrataria alguém como você para um cargo que dá direito a cartão corporativo. Acho melhor você me dizer onde conseguiu isso. Alguém como eu? João questionou, embora soubesse exatamente o que o homem queria dizer. Você sabe, um rapaz jovem vestido assim, com essa mochila, vindo da maré a essa hora. O Sr. Paulo fez gestos vagos com as mãos, evitando dizer explicitamente o que pensava, mas deixando claro seu preconceito. João sentiu o sangue ferver. Havia trabalhado duro toda a sua vida para chegar onde estava. Formou-se com honras em uma das melhores universidades do mundo. Construiu uma empresa respeitada internacionalmente. E ainda assim, bastava vestir roupas simples e carregar uma mochila velha para ser reduzido a um estereótipo. Senhor, eu exijo que passe meu cartão e me deixe pagar pelos produtos que escolhi, disse João, com a voz mais firme. Não vou passar cartão nenhum que obviamente foi roubado, respondeu o Sr. Paulo, pegando o telefone. Vou chamar a polícia agora mesmo. Você vai ter que explicar para eles como um jovem da sua condição está com um cartão corporativo da Calanders. O cliente que observava a cena interveio. Ei, calma aí. Não acha que está exagerando? O rapaz só quer pagar a compra. Não se meta, respondeu rispidamente o Sr. Paulo. Este estabelecimento é meu e sei como lidar com certos tipos de pessoas. Enquanto o Sr. Paulo discava para a polícia, João percebeu, pelo reflexo no vidro refrigerado atrás do balcão, algo inusitado. O cliente regular, aquele que havia sido tratado com deferência, discretamente colocava um produto dentro da mochila, sem passar pelo caixa. Senhor, acho que deveria prestar atenção na sua loja, disse João calmamente, apontando para o outro cliente. O Sr. Paulo ignorou o comentário, continuando a falar ao telefone. Policial, preciso de uma viatura aqui na minha loja. Apreendi um suspeito com cartão roubado da Calanders Financial. O cliente, percebendo que havia sido notado, acelerou o passo em direção à saída. João, num impulso, tentou alertar novamente. Seu cliente está saindo sem pagar um produto. O senhor. Paulo finalmente olhou para o outro homem que já estava próximo à porta. Rafael, espere, o que você pegou? O homem chamado Rafael parou, visivelmente desconfortável. Nada, Sr. Paulo, já paguei minhas compras. Ele colocou algo na mochila, insistiu João. Cheque as câmeras. O Sr. Paulo hesitou por um momento, dividido entre sua desconfiança de João e a acusação contra um cliente que considerava acima de qualquer suspeita. Finalmente, decidiu verificar o sistema de segurança, mantendo um olho em João. Rafael, se importa de esperar um minuto? Vou verificar rapidamente as imagens, disse o Sr. Paulo, com um tom muito mais amigável do que o usado com João. Rafael visivelmente empalideceu. Na verdade, estou com pressa, tenho um compromisso e... Vai levar só um minuto, insistiu o Sr. Paulo, já acessando as imagens do circuito interno em um pequeno monitor atrás do balcão. João assistia à cena com uma mistura de emoções. Por um lado, sentia raiva pelo tratamento discriminatório. Por outro, uma estranha satisfação ao ver que a verdade viria à tona. As imagens não deixavam dúvidas. Enquanto toda a atenção da loja estava voltada para a discussão com João, Rafael havia discretamente colocado uma garrafa de uísque importado em sua mochila. Rafael, o que é isso? Perguntou o Sr. Paulo, incrédulo. Estou vendo você pegar a garrafa de Macallan. Rafael pareceu momentaneamente confuso. Depois ensaiou um sorriso sem graça. Deve ser um engano, Sr. Paulo. Eu ia pagar por isso. Só coloquei na mochila para ter as mãos livres. A expressão de choque no rosto do Sr. Paulo seria cômica se a situação não fosse tão séria.
O homem que havia julgado João baseado apenas em sua aparência, agora estava confrontando o fato de que seu cliente respeitável era, na verdade, um ladrão. Nesse momento, 2 policiais entraram na loja. O Sr. Paulo havia esquecido de desligar o telefone durante a verificação das câmeras e a polícia havia respondido prontamente ao chamado. "Boa noite, senhores. Recebemos uma denúncia sobre cartão roubado", disse o policial mais velho, olhando diretamente para João. O Sr. Paulo, ainda processando o que acabara de descobrir, gaguejou. "Houve um engano oficial." Na verdade, ele apontou para Rafael, que agora tentava discretamente se aproximar da saída. O segundo policial, mais jovem e atento, notou o movimento. "O senhor, por favor, fique onde está. O que temos aqui?" O Sr. Paulo, visivelmente embaraçado, explicou a situação. "Este rapaz", apontou para João, "veio comprar alguns itens e tentou pagar com um cartão corporativo da Calanders. Eu suspeitei que pudesse ser roubado e liguei para vocês. Mas, enquanto isso, descobri que meu cliente regular", apontou para Rafael, "estava furtando uma garrafa de uísque importado." "Posso ver as imagens?", pediu o policial mais velho, ainda parecendo desconfiado de João. O Sr. Paulo mostrou a gravação, que claramente mostrava Rafael escondendo a garrafa na mochila, enquanto João discutia com o proprietário no balcão. "E quanto ao cartão supostamente roubado?", perguntou o policial, virando-se para João. "Não é roubado. É meu cartão corporativo. Trabalho na Calanders", respondeu João calmamente. "Pode provar isso?" João pegou seu celular e abriu o aplicativo da empresa, fazendo login com sua identificação. Na tela, apareceu seu perfil como CEO da companhia, com foto e todas as credenciais. Os policiais trocaram olhares surpresos. O Sr. Paulo, ao ver a tela, empalideceu instantaneamente. "Você é João Mendes, o CEO da Calanders?", perguntou o Sr. Paulo, com a voz quase sumindo. "Sim, sou eu", respondeu João simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael aproveitou a distração momentânea para tentar sair, mas foi rapidamente detido pelo policial mais jovem. "O senhor vai nos acompanhar para prestar esclarecimentos sobre esse furto", disse o policial, conduzindo Rafael para fora. O policial mais velho virou-se para João. "Sr. Mendes, lamentamos o inconveniente. O senhor gostaria de registrar alguma queixa contra o estabelecimento?" João olhou para o Sr. Paulo, que agora parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. O homem estava claramente devastado pela revelação. Não era apenas a vergonha de ter acusado injustamente alguém. Era a realização de quem exatamente ele havia tratado com preconceito. João virou-se na cama, inquieto. Lembrou-se de sua mãe, Dona Zélia, e das lições que ela lhe ensinara sobre dignidade e compaixão. "Filho, neste mundo muitos vão tentar te diminuir, mas você é grande quando perdoa, não quando se vinga." Porém, perdoar não significava necessariamente ignorar o ocorrido. O Sr. Paulo precisava entender a gravidade de seus atos e suas consequências. João precisava encontrar um equilíbrio entre justiça e compaixão. Com esses pensamentos perturbadores, João finalmente adormeceu, determinado a tomar uma decisão ponderada na manhã seguinte. Acordou cedo, como de costume. A luz do sol nascente banhava seu quarto com um brilho dourado, que contrastava com seu humor sombrio. Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, continuava a refletir sobre o incidente da noite anterior. No escritório, João conduziu a reunião com representantes do Banco Central com sua habitual competência, mas sua mente ocasionalmente vagava para a loja de conveniência e seu proprietário desesperado. Após a reunião, chamou Renata à sua sala e contou-lhe detalhadamente o ocorrido. "Isso é revoltante, João", disse ela, usando seu primeiro nome como fazia quando estavam a sós. "Mas não estou surpresa. É o que enfrentamos todos os dias neste país." Renata, uma mulher negra brilhante formada em direito, também conhecia bem o sabor amargo do preconceito. "O que você faria no meu lugar?", perguntou João. Renata refletiu por um momento. "Parte de mim quer dizer para cancelar o financiamento e deixá-lo enfrentar as consequências. Ele merece uma lição, mas há uma família envolvida", completou João. "Exatamente. Uma esposa doente, uma filha estudante."
Eles pagariam o preço junto com ele. João assentiu pensativo. Preciso resolver isso de uma forma que faça justiça sem causar mais sofrimento desnecessário. Após o expediente, João tomou uma decisão. Em vez de voltar para casa, dirigiu novamente até a conveniência Pirajá, no Leblon. Quando chegou, encontrou a loja menos movimentada que na noite anterior. Apenas uma senhora idosa escolhia produtos em uma das prateleiras. O Sr. Paulo estava no caixa e seu semblante mudou instantaneamente quando viu João entrar. Uma mistura de surpresa, medo e vergonha tomou conta de seu rosto envelhecido. Sr. Mendes, cumprimentou ele nervosamente. Não esperava vê-lo novamente. João acenou com a cabeça e esperou que a senhora terminasse suas compras e saísse. Quando ficaram a sós, aproximou-se do balcão. Sr. Paulo, vim conversar sobre nossa situação. Passei a noite refletindo sobre o ocorrido. O homem mais velho parecia prestes a desmoronar. Sr. Mendes, não dormi a noite toda pensando no que fiz. Sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que estou verdadeiramente arrependido. João manteve uma expressão neutra. Pesquisei sobre você e sua família. Sei sobre a condição de sua esposa e os estudos de sua filha. Helena piorou nos últimos meses, explicou o Sr. Paulo, a voz embargada. Os medicamentos são caríssimos, mesmo com desconto do governo. Mariana trabalha o quanto pode para ajudar, mas ainda assim mal conseguimos cobrir as despesas. Isso não justifica seu comportamento, respondeu João firmemente. Não, claro que não, concordou o Sr. Paulo rapidamente. Nada justifica. Foi preconceito puro e simples. Eu carrego esses estereótipos dentro de mim há tanto tempo que nem percebo mais. Foi horrível o que fiz ao Senhor. João observou o homem por um longo momento. Via sinceridade em seu arrependimento, mas também sabia que o verdadeiro arrependimento se manifestava através de mudanças concretas. Sr. Paulo, não vim aqui para arruinar sua vida ou seu negócio, disse João finalmente. Vim propor uma alternativa. O alívio no rosto do homem foi palpável. Qualquer coisa, Sr. Mendes. Estou disposto a fazer qualquer coisa para reparar meu erro. A Calanders mantém parceria com diversas ONGs focadas em combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Uma delas oferece workshops de conscientização para empresários e seus funcionários. O Sr. Paulo assentiu vigorosamente. Sim, claro, estou disposto a participar. Além disso, continuou João, sugiro que você contrate ao menos 2 jovens negros de comunidades próximas para trabalhar em sua loja. Pessoas qualificadas que muitas vezes não recebem oportunidades devido a preconceitos como os que você demonstrou. Isso faz sentido, concordou o Sr. Paulo. Na verdade, preciso mesmo de ajuda. Desde que Helena adoeceu, tenho administrado a loja praticamente sozinho. Por último, quero que você participe de um programa de mentoria que estamos desenvolvendo para jovens empreendedores de comunidades carentes. Como empresário experiente, você tem conhecimentos valiosos para compartilhar. O Sr. Paulo parecia genuinamente surpreso com a proposta. Em vez de punição, João estava oferecendo uma chance de reparação através de ações concretas. Sr. Mendes, eu não sei o que dizer. Esperava que o senhor cancelasse nosso contrato, não que me oferecesse uma oportunidade de crescer como pessoa e empresário. O objetivo não é humilhá-lo, Sr. Paulo, mas transformar um incidente lamentável em uma oportunidade de mudança real. Se concordar com essas condições, manteremos o financiamento e até consideraremos ampliá-lo para que você possa melhorar as condições da loja e possivelmente contratar mais funcionários. Lágrimas escorreram pelo rosto do Sr. Paulo. Aceito todas as condições, Sr. Mendes, e quero que saiba que farei isso não apenas para salvar meu negócio, mas porque realmente quero mudar. O que aconteceu ontem abriu meus olhos para algo que estava dentro de mim e que eu não queria enxergar. João estendeu a mão, que foi prontamente apertada pelo Sr. Paulo. Acredito em segundas chances, Sr. Paulo. Minha mãe sempre dizia que todos merecem uma oportunidade de se tornarem pessoas melhores. Quando João saiu da loja naquela noite, sentia-se mais leve. Havia escolhido o caminho mais difícil, o da transformação em vez da punição. Não sabia se o Sr. Paulo realmente mudaria,
mas havia lhe dado as ferramentas e a motivação para tentar. No carro, recebeu uma ligação de Renata. E então, o que decidiu fazer com aquele homem? Perguntou ela, curiosa. João contou sobre o acordo que propusera ao Sr. Paulo. Você é a melhor pessoa que eu, João Mendes, comentou Renata, admirada. Não sei se teria a mesma generosidade. Não se trata apenas de generosidade, Renata. Se queremos mudar a sociedade, precisamos oferecer caminhos para que as pessoas superem seus preconceitos. A vingança seria momentaneamente satisfatória, mas não traria mudança duradoura. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas do Leblon em direção à sua cobertura, João refletia sobre como sua própria jornada de superação o havia ensinado a valorizar a transformação. Harvard não apenas lhe dera conhecimento acadêmico, mas também a perspectiva de que a verdadeira mudança social vinha de oportunidades e educação. Em seu apartamento, olhando a cidade através da janela panorâmica, João pensou em quantos Srs. Paulos existiam por aí. Pessoas carregando preconceitos arraigados, muitas vezes inconscientemente. E quantos jovens talentosos, como ele próprio havia sido, estavam sendo julgados injustamente todos os dias, impedidos de alcançar seu pleno potencial. Aquele incidente na loja de conveniência poderia ter sido apenas mais um episódio de discriminação em sua vida. Em vez disso, tornou-se uma oportunidade para criar um impacto positivo, não apenas na vida do Sr. Paulo e sua família, mas potencialmente em muitas outras pessoas, através das iniciativas que havia proposto. Com essa certeza no coração, João finalmente conseguiu relaxar. Amanhã seria outro dia de batalhas no mundo corporativo, de aulas na ONG e talvez de pequenas vitórias contra o preconceito. Uma pessoa de cada vez, uma oportunidade de cada vez, uma transformação de cada vez. 3 semanas se passaram desde o incidente na conveniência Pirajá. Uma manhã ensolarada de sábado, encontrava João Mendes em seu escritório na Calanders, revisando relatórios financeiros antes de uma série de reuniões com investidores internacionais na semana seguinte. Embora fosse fim de semana, João frequentemente dedicava algumas horas matinais ao trabalho, aproveitando a tranquilidade do escritório vazio. O telefone tocou, interrompendo sua concentração. Era Érica Domingues, coordenadora do Programa de Responsabilidade Social da empresa. Bom dia, João. Desculpe incomodar no sábado, mas achei que gostaria de saber. O Sr. Paulo participou do primeiro workshop ontem e, surpreendentemente, foi um dos mais engajados. João recostou-se em sua cadeira, genuinamente interessado. Mesmo? Conte-me mais. Ele não apenas absorveu o conteúdo, mas compartilhou abertamente sua própria experiência, inclusive o incidente com você. Usou-se como exemplo negativo, explicando como preconceitos inconscientes podem afetar nossas ações diárias. Foi inesperado. A notícia agradou João, que havia apostado na sinceridade do arrependimento do Sr. Paulo. E quanto às contratações que sugerimos? Já entrevistou 6 candidatos e contratou 2. Uma jovem de 19 anos da Rocinha que estuda administração à noite e um rapaz de 23 da Maré que precisava de trabalho para ajudar a família. Ambos começam na próxima semana. João sorriu, sentindo uma satisfação genuína. Talvez sua aposta na capacidade de transformação do Sr. Paulo não tivesse sido em vão. Há mais uma coisa, continuou Érica. Ele perguntou se você estaria disponível para uma conversa. Disse que tem algo importante para mostrar. João hesitou. Parte dele queria manter distância, considerando o caso encerrado, mas sua curiosidade falou mais alto. Diga que passarei na loja hoje à tarde. Após encerrar a ligação, João refletiu sobre como aquele incidente desagradável havia se desdobrado em algo potencialmente positivo. Transformar um momento de discriminação em oportunidade de crescimento era algo que lhe dava esperança. Às 3 da tarde, João estacionou seu carro discreto próximo à conveniência Pirajá. Vestia roupas casuais, jeans, camiseta e tênis, semelhantes às que usava no dia do incidente. Ao entrar na loja, notou imediatamente algumas mudanças. O ambiente parecia mais iluminado, com prateleiras reorganizadas e uma nova seção de produtos saudáveis. Um pequeno café havia sido instalado em um canto, com algumas mesas e cadeiras.
Atrás do balcão estava uma jovem negra de cabelos crespos estilosos que sorriu ao vê-lo entrar. Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo? Vim falar com o Sr. Paulo. Ele está? Ah, você deve ser o Sr. Mendes, ela respondeu animadamente. Sou Juliana, uma das novas contratadas. O Sr. Paulo não para de falar no senhor. Ele está no escritório nos fundos, vou chamá-lo. Enquanto esperava, João observou as pequenas transformações no estabelecimento. Havia um mural com fotos da comunidade e um cartaz anunciando descontos especiais para estudantes e idosos. O Sr. Paulo surgiu dos fundos da loja, seu rosto iluminando-se ao ver João. Parecia mais descansado e havia algo diferente em sua postura, uma mistura de humildade e renovada confiança. Sr. Mendes, que honra recebê-lo novamente. Por favor, venha comigo. Tenho algo para lhe mostrar. João seguiu o homem até uma pequena sala nos fundos da loja que servia como escritório. Na parede havia um certificado do workshop anti-racismo e, ao lado, uma foto de família. O Sr. Paulo, uma mulher em cadeira de rodas que devia ser Helena e uma jovem que seria Mariana. Antes de mais nada, quero agradecer por não ter arruinado minha vida quando tinha todo o direito de fazê-lo, começou o Sr. Paulo. O workshop ontem foi revelador. Percebi quanto preconceito carrego comigo sem sequer notar. João assentiu, mantendo uma expressão neutra. Érica me contou que você participou ativamente. Sim, e pretendo continuar, mas não foi por isso que pedi para conversar com o senhor. O Sr. Paulo pegou uma pasta sobre a mesa. É sobre isso. Ele entregou a pasta a João, que a abriu e encontrou um plano de negócios detalhado para expandir a Conveniência Pirajá com uma seção dedicada a produtos de pequenos empreendedores de comunidades do Rio. Estou chamando de Espaço Oportunidade, explicou o Sr. Paulo animadamente. A ideia é reservar um espaço na loja para produtos artesanais, alimentos e outros itens produzidos por pessoas de comunidades que normalmente não conseguem espaço no mercado formal. João folheou o documento, genuinamente impressionado com a proposta. O plano era bem estruturado, com análises de viabilidade, projeções financeiras e até mesmo perfis de potenciais fornecedores. Juliana, que você conheceu na frente da loja, está me ajudando com isso. Ela tem experiência com vendas online e sugeriu criarmos também uma página na internet para ampliar o alcance dos produtos. Isso é surpreendente, admitiu João. Parece que você realmente levou a sério o compromisso de mudança. O Sr. Paulo sentou-se, sua expressão tornando-se mais séria. Sr. Mendes, aquela noite mudou minha vida. Não apenas porque quase perdi meu negócio, mas porque me fez enxergar algo terrível dentro de mim. Tenho 54 anos e nunca havia percebido quanto preconceito carregava, ou talvez não quisesse perceber. João ouvia atentamente, reconhecendo a sinceridade nas palavras do homem. Minha filha Mariana, ela ficou horrorizada quando contei o que aconteceu. Disse que se sentia envergonhada do próprio pai. Isso me destruiu por dentro. O Sr. Paulo fez uma pausa, visivelmente emocionado. Ela me fez prometer que trabalharia para mudar, não apenas nas palavras, mas nas atitudes. E este projeto é parte dessa promessa? Perguntou João. Sim. Quero usar meu negócio para criar oportunidades reais, não apenas para me redimir, mas porque agora acredito que é o certo a fazer. Ele apontou para o plano. Mas preciso de orientação, de alguém que entenda tanto de negócios quanto da realidade das comunidades. Pensei que talvez o senhor pudesse ser meu mentor nesse processo. A proposta pegou João de surpresa. Ser mentor do homem que o havia humilhado publicamente não estava em seus planos. Sr. Paulo, aprecio sua iniciativa e o trabalho que colocou neste projeto, mas não sei se sou a pessoa certa para isso. Entendo completamente, respondeu o Sr. Paulo rapidamente. Já foi mais do que generoso comigo. Só pensei que ninguém seria mais qualificado para garantir que este projeto realmente beneficie as pessoas certas. João ponderou por um momento. Por um lado, já estava sobrecarregado com suas responsabilidades na Calanders e no projeto social. Por outro, via uma oportunidade única de transformar um episódio negativo em algo verdadeiramente impactante. Tenho uma contraproposta, disse João finalmente. Não posso ser seu mentor direto devido às minhas obrigações,
mas posso conectá-lo com nossa equipe de responsabilidade social. Eles podem orientá-lo no desenvolvimento deste projeto e até mesmo integrá-lo às nossas iniciativas existentes. O rosto do Sr. Paulo iluminou-se. Isso seria maravilhoso. Além disso, continuou João, sugiro que você converse com Pedro Gomes, coordenador da ONG onde eu dou aulas. Ele conhece bem as necessidades das comunidades e poderia identificar empreendedores que se beneficiariam desse espaço. Farei isso imediatamente, respondeu o Sr. Paulo, anotando o nome. João devolveu a pasta e levantou-se para sair. Uma última coisa, Sr. Paulo. Este projeto é excelente, mas lembre-se que a verdadeira mudança acontece diariamente, nas pequenas interações, nas suposições que fazemos, nos julgamentos automáticos. Continue vigilante. Sim, Sr. Mendes. Estou aprendendo isso. É um processo contínuo. Ao sair da loja, João cumprimentou Juliana novamente e notou como ela parecia confortável e confiante em seu novo ambiente de trabalho. Aquilo lhe deu uma sensação de satisfação que raramente experimentava no mundo corporativo. No caminho para casa, João fez um desvio e dirigiu até a comunidade da Maré. Era sábado à tarde e não havia aula no projeto, mas queria verificar se havia correspondências ou materiais novos para a próxima semana. Na ONG, encontrou Pedro organizando livros doados recentemente. O coordenador, um homem negro de meia-idade com dreads grisalhos, sorriu ao vê-lo. João, que surpresa boa! Achei que só te veria na terça. João explicou sobre o projeto do Sr. Paulo e o potencial benefício para os empreendedores locais. Interessante, comentou Pedro, coçando a barba pensativamente. Temos vários alunos e suas famílias que produzem artesanato, alimentos caseiros, cosméticos naturais. Isso poderia ser uma excelente vitrine para eles. Exatamente o que pensei. E o mais surpreendente é como tudo começou. João contou a Pedro sobre o incidente na loja e como havia transformado uma situação potencialmente destrutiva em oportunidade de crescimento. Você sempre foi assim, João. Desde que te conheci, sempre procurando o potencial de transformação nas situações mais adversas. Nem sempre é fácil, admitiu João. Naquela noite, meu primeiro impulso foi punir o homem, fazer com que ele sentisse na pele as consequências do preconceito. E o que te fez mudar de ideia? João refletiu por um momento. Percebi que teria o gosto amargo da vingança, não o sabor doce da justiça. E lembrei das palavras da minha mãe sobre dignidade. Pedro sorriu. Dona Zélia era uma mulher sábia. Ela estaria orgulhosa de ver como você equilibrou firmeza com compaixão. Nem todo mundo conseguiria fazer isso. Após ajudar Pedro a organizar mais alguns livros, João decidiu voltar para casa. No caminho, recebeu uma mensagem de Renata. Boatos nos corredores da empresa sobre você, transformando um caso de racismo em um projeto social. Só podia ser você mesmo. Jantar hoje para me contar os detalhes. João sorriu e respondeu afirmativamente. Renata sempre achava um jeito de descobrir tudo o que acontecia na Calanders, mesmo nos fins de semana. Em seu apartamento, enquanto se preparava para o jantar com Renata, João refletia sobre as semanas que se passaram desde o incidente. O que começara como mais um episódio doloroso de discriminação estava se desdobrando em algo potencialmente transformador, não apenas para o Sr. Paulo, mas para toda uma rede de pessoas. Era uma pequena vitória no combate ao preconceito, uma gota no oceano, considerando a magnitude do problema no Brasil. Mas João sabia que grandes mudanças começavam assim, com pequenas ações, decisões individuais e oportunidades de transformação. Aquela noite na loja de conveniência poderia ter sido apenas mais um capítulo triste na história de um país marcado pelo racismo estrutural. Em vez disso, tornara-se o início de uma jornada de redenção, não apenas para o Sr. Paulo, mas para todas as pessoas que seriam tocadas pelo projeto que nascera daquele momento de conflito. Ao observar o pôr do sol no horizonte do Rio de Janeiro, João sentiu uma renovada esperança. O caminho para uma sociedade mais justa e igualitária era longo e árduo, mas cada passo na direção certa importava. E talvez, apenas talvez, o que acontecera com o Sr. Paulo pudesse inspirar outras transformações.
criando um efeito cascata de mudança positiva. Com esse pensamento reconfortante, João preparou-se para encontrar Renata e compartilhar não apenas os detalhes do projeto, mas também a lição valiosa que aprendera, que às vezes as sementes da transformação brotam nos solos mais improváveis. Um murmúrio percorreu a plateia, mas o Sr. Paulo prosseguiu, determinado a compartilhar sua história por completo. Cheguei a chamar a polícia, acusando-o injustamente de portar um cartão roubado. Foi uma situação humilhante que revelou o pior de mim. Quando descobri quem ele realmente era, esperava retaliação, e teria sido merecida. Em vez disso, o Sr. Mendes me ofereceu uma oportunidade de transformação. João observava a multidão, notando expressões de surpresa e reflexão. Não esperava que o Sr. Paulo expusesse o incidente tão abertamente, muito menos diante de clientes e parceiros de negócios. Em vez de cancelar o apoio financeiro da Calanders à minha loja, o que teria me levado à falência, ele propôs condições: participar de workshops sobre racismo estrutural, contratar jovens negros de comunidades próximas e me envolver em programas sociais. Foi assim que nasceu a ideia do Espaço Oportunidade. O Sr. Paulo fez uma pausa, visivelmente emocionado. Esta iniciativa não é apenas um projeto de negócios, mas meu compromisso pessoal com a mudança. Cada produto aqui representa não apenas o talento de seus criadores, mas também minha jornada de aprendizado sobre como o preconceito limita oportunidades e empobrece nossa sociedade. A sinceridade em suas palavras era palpável, tocando todos os presentes. João sentia um misto de orgulho e humildade. Orgulho pelo que sua decisão havia desencadeado, humildade diante da genuína transformação do homem à sua frente. Nos primeiros 3 meses, o Espaço Oportunidade já gerou mais de 80 mil reais em vendas para 23 empreendedores de 7 comunidades diferentes do Rio. Mais importante que os números, estamos criando conexões entre pessoas que normalmente não se encontrariam, desafiando estereótipos e provando que talentos existem em todos os lugares, apenas esperando oportunidades. Aplausos entusiasmados seguiram-se à apresentação. O Sr. Paulo então convidou alguns empreendedores para compartilhar brevemente suas experiências. Os depoimentos eram emocionantes, histórias de pessoas que haviam superado inúmeras barreiras e agora encontravam reconhecimento para seus talentos. Ao final, o Sr. Paulo voltou ao microfone. Para concluir, gostaria de anunciar que, com o apoio da Calanders, estamos expandindo o projeto. A partir do próximo mês, ofereceremos workshops gratuitos de empreendedorismo e educação financeira aqui mesmo na loja, aos domingos. Mais aplausos. João notou que alguns dos jovens da ONG, onde dava aulas, estavam presentes e demonstravam grande interesse no anúncio. E agora convido todos a circularem pelo espaço, conhecerem nossos empreendedores e, claro, experimentarem os deliciosos quitutes preparados especialmente para esta celebração. Com o encerramento formal da apresentação, a multidão dispersou-se pela loja. João foi abordado por algumas pessoas que reconheceram seu nome, incluindo um repórter de um jornal local que queria fazer algumas perguntas sobre o envolvimento da Calanders no projeto. Após dar uma breve entrevista, enfatizando o impacto social da iniciativa, sem entrar nos detalhes do incidente original, João encontrou o Sr. Paulo novamente, servindo-se de um café. Foi uma apresentação impressionante, comentou João. Não esperava que você compartilhasse nossa história tão abertamente. O Sr. Paulo ofereceu-lhe uma xícara de café. Achei importante. Muitas pessoas carregam os mesmos preconceitos que eu tinha, sem perceber. Talvez minha história possa fazer alguém refletir. Ainda assim, foi corajoso. Expor publicamente seu erro, especialmente diante de clientes e parceiros. Sabe, Sr. Mendes, aprendi que o verdadeiro arrependimento não é apenas sentir remorso, mas assumir responsabilidade e trabalhar ativamente para reparar o dano causado. Se meu exemplo puder evitar que outros cometam o mesmo erro, vale a exposição. João assentiu, admirando a evolução do homem. Os resultados são realmente impressionantes. Não imaginava que o projeto cresceria tão rapidamente. Isso é só o começo, respondeu o Sr. Paulo animadamente.
Estamos recebendo interesse de outras lojas que querem implementar modelo semelhante. Imagine uma rede de espaços oportunidade pela cidade inteira, criando pontes entre diferentes realidades sociais. A ideia era ambiciosa, mas João podia ver seu potencial. A Calanders estaria interessada em apoiar essa expansão. Inclusive, nosso novo programa de investimentos para negócios liderados por minorias poderia ser um ótimo recurso para alguns desses empreendedores que estão ganhando escala. Os olhos do Sr. Paulo brilharam. Isso seria transformador. Muitos deles já estão recebendo mais encomendas do que conseguem produzir, mas não têm capital para expandir. Peça-lhes que entrem em contato com nossa equipe de responsabilidade social. Podemos orientá-los no processo de aplicação. A conversa foi interrompida pela chegada de Helena, esposa do Sr. Paulo, em sua cadeira de rodas, empurrada por Mariana, a filha do casal. João não as conhecia pessoalmente, tendo visto apenas suas fotos. "João, quero lhe apresentar minha família", disse o Sr. Paulo com evidente orgulho. "Minha esposa Helena e minha filha Mariana. Elas são o verdadeiro coração deste projeto." Helena estendeu a mão com um sorriso caloroso. "Senhor Mendes, finalmente nos conhecemos. Paulo me contou tudo sobre o senhor e o que fez por nossa família." "O prazer é meu, senhora Helena", respondeu João, apertando suavemente sua mão. "Seu marido tem feito um trabalho extraordinário aqui." "Ele está transformado", ela comentou, olhando afetuosamente para o marido. "Nunca o vi tão realizado, nem mesmo quando abrimos a loja pela primeira vez 15 anos atrás." Mariana, uma jovem de aproximadamente 22 anos, estudante de enfermagem conforme João lembrava do relatório, também o cumprimentou. "Sr. Mendes, quero agradecer pessoalmente por ter dado uma segunda chance ao meu pai. Ele me disse que sua mãe sempre falava sobre dignidade e transformação. Ela deve ter sido uma mulher extraordinária." João sentiu um nó na garganta. Não esperava que suas palavras sobre Dona Zélia tivessem ficado tão marcadas na memória do Sr. Paulo, muito menos que ele as tivesse compartilhado com a família. Ela era assim. Dona Zélia enfrentou muito preconceito na vida, mas nunca perdeu a capacidade de enxergar o melhor nas pessoas, mesmo nas situações mais difíceis. "Igual ao senhor", observou Helena. "Paulo me contou como poderia ter nos arruinado, mas escolheu um caminho diferente. Acredito que punir raramente transforma." "Oportunidades, sim." O Sr. Paulo olhou ao redor para a loja cheia de pessoas interagindo, compartilhando histórias, conhecendo novas culturas através dos produtos expostos. "Tudo isso existe porque o Senhor decidiu que eu merecia a chance de fazer melhor. Você aproveitou a oportunidade e foi além do que eu poderia imaginar", respondeu João sinceramente. "Este espaço está transformando vidas, inclusive a minha", disse o Sr. Paulo. "Passei décadas reproduzindo preconceitos sem questionar. Agora, aos 54 anos, estou finalmente aprendendo a ver as pessoas como realmente são, não através de estereótipos." João olhou para seu relógio. Tinha outro compromisso naquela tarde, um jantar beneficente para arrecadar fundos para o projeto na Maré. "Preciso ir, infelizmente, mas quero lhe dizer, Sr. Paulo, que estou verdadeiramente impressionado com o que fez aqui. Sua coragem em confrontar seus próprios preconceitos e transformá-los em ação positiva é admirável. Tudo começou com o senhor, Sr. Mendes. Sua decisão naquela noite." João sorriu. "Talvez, mas você fez muito mais do que o mínimo exigido. Transformou um momento de vergonha em oportunidade, não apenas para si mesmo, mas para dezenas de pessoas. Isso requer caráter." Ao sair da loja, João sentia-se profundamente satisfeito. O que poderia ter sido apenas mais um episódio doloroso de discriminação em sua vida havia se transformado em algo extraordinário. Não porque ele era poderoso ou rico, mas porque havia escolhido o caminho mais difícil, o da transformação em vez da punição. No carro recebeu uma mensagem de Renata. "E então, como foi o evento?" "Inspirador", respondeu ele simplesmente. "Te conto os detalhes no jantar beneficente hoje." Dirigindo pelas ruas do Leblon em direção à sua casa para se preparar para o jantar, João refletia sobre como aquele incidente havia desencadeado mudanças significativas, não apenas na vida do Sr. Paulo,
mas na sua própria. A experiência o inspirara a acelerar o programa de investimentos para negócios liderados por minorias, que seria lançado na próxima semana. O preconceito racial continuava sendo uma realidade dolorosa no Brasil. João sabia disso melhor que ninguém. Mas agora tinha uma história poderosa para contar, um exemplo concreto de como a transformação era possível quando se ofereciam oportunidades em vez de apenas punição. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, João sentiu uma paz que raramente experimentava. Dona Zélia estaria orgulhosa. Não apenas pelo império financeiro que ele havia construído, mas pelo impacto que estava criando, uma pessoa de cada vez, um negócio de cada vez, um preconceito superado de cada vez. Era uma gota no oceano, mas as marés começam com uma única gota. E João Mendes estava determinado a criar uma maré de mudança que um dia poderia transformar o país inteiro. 1 ano havia se passado desde o incidente na Conveniência Pirajá. Era uma manhã ensolarada de domingo, quando João Mendes atravessou o saguão do prédio luxuoso da Calanders Financial em direção ao elevador privativo que o levaria diretamente à cobertura. Hoje, não usava seu habitual terno impecável, mas sim roupas casuais, jeans, camiseta branca e tênis. Carregava uma pasta elegante de couro e, ao seu lado, caminhava Renata, igualmente vestida de forma descontraída. "Tem certeza que está pronto para isso?" perguntou ela enquanto entravam no elevador. João sorriu, apertando o botão para o último andar. "Nunca estive tão certo de algo na minha vida." O terraço da Calanders havia sido transformado para a ocasião. Mesas redondas com toalhas brancas estavam dispostas estrategicamente, um pequeno palco fora montado em um canto e grandes banners exibiam o logo do programa Novos Horizontes, investindo em diversidade. Funcionários davam os últimos retoques na decoração, enquanto uma equipe de buffet organizava uma elegante mesa de café da manhã. "Está tudo perfeito", comentou João, satisfeito com o que via. "Obrigado por coordenar isso, Renata. Sei que domingo não é exatamente dia de trabalho. Para uma ocasião como esta, vale a pena abrir exceção", respondeu ela com um sorriso. "Além disso, estou curiosa para ver a cara dos investidores quando conhecerem pessoalmente os selecionados." O programa Novos Horizontes era a mais recente iniciativa da Calanders, lançado oficialmente 6 meses antes. Inspirado pelo sucesso do Espaço Oportunidade, o programa ia muito além. Oferecia investimento direto, mentoria e suporte estrutural para negócios liderados por pessoas de grupos minoritários, com foco especial em empreendedores negros de comunidades periféricas. Após uma rigorosa seleção, 10 projetos haviam sido escolhidos para receber o primeiro ciclo de investimentos. O evento daquela manhã marcava o anúncio oficial dos selecionados e a assinatura dos contratos, na presença de investidores, imprensa e parceiros estratégicos. "Senhor Mendes", a voz animada de Juliana, a ex-funcionária da Conveniência Pirajá, interrompeu seus pensamentos. Ela se aproximava com um tablet na mão, agora vestindo roupas executivas em vez do uniforme da loja. "Acabei de confirmar, todos os 10 selecionados já chegaram e estão na sala de espera no 15º andar." "Excelente, Juliana. Como estão se sentindo?" "Ansiosos, é claro. Para muitos deles, esta é a primeira vez em um prédio como este, mas principalmente estão empolgados. O Sr. Paulo está com eles dando apoio moral." João assentiu satisfeito. Após demonstrar excepcional habilidade na gestão do Espaço Oportunidade, Juliana havia sido contratada pela Calanders como assistente de coordenação do programa Novos Horizontes. Era um símbolo do que João acreditava. Talentos existem em todos os lugares, apenas esperando oportunidades. "Vou descer para recebê-los pessoalmente", decidiu João. "Quero que se sintam à vontade antes da chegada dos investidores." No 15º andar, João encontrou os 10 selecionados reunidos na elegante sala de espera. Eram homens e mulheres entre 23 e 58 anos, a maioria negros, todos vibrantes de energia e determinação. Seus negócios variavam desde tecnologia e sustentabilidade até gastronomia e moda,
representando a diversidade de talentos que existia nas comunidades frequentemente ignoradas pelo mercado tradicional. Entre eles estava o Sr. Paulo, que agora atuava como mentor voluntário, compartilhando sua experiência como pequeno empresário com os novos empreendedores. Bom dia a todos, cumprimentou João calorosamente. Espero que tenham dormido bem, apesar da ansiedade natural para um dia tão importante. Confesso que mal preguei os olhos, Sr. Mendes, respondeu Dandara, uma jovem de 28 anos da Cidade de Deus, cujo aplicativo de beleza afro havia impressionado a banca avaliadora. Nunca imaginei que minha ideia chegaria tão longe. Mas chegou porque é brilhante, respondeu João, e hoje é apenas o começo da jornada. Quero que saibam que não estamos apenas investindo dinheiro em seus negócios. Estamos investindo em vocês, em seu potencial, em sua visão de mundo. Ele fez uma pausa, olhando para cada um deles. Muitos dos investidores e parceiros que conhecerão hoje nunca pisaram em uma comunidade. Nunca enfrentaram as barreiras que vocês superaram. O que oferecemos é a ponte, mas são vocês que estão trazendo a inovação, a resiliência e as perspectivas únicas que vão transformar o mercado. Suas palavras foram recebidas com assentimentos entusiasmados. João continuou. Em alguns minutos, subiremos para o terraço para o café da manhã de celebração. Será uma oportunidade de networking importante. Mas lembrem-se, vocês não estão lá para impressionar ninguém. Vocês já nos impressionaram. Estão lá como parceiros da Calanders, em pé de igualdade com todos os presentes. Após responder algumas perguntas e conversar brevemente com cada um, João conduziu o grupo para o elevador. No caminho, o Sr. Paulo se aproximou dele. Sr. Mendes, eu queria dizer mais uma vez o quanto sou grato. Não apenas pelo que fez por mim e minha família, mas por todos estes jovens talentos que agora têm uma chance real. João colocou a mão no ombro do homem. Senhor, Paulo, sua transformação pessoal inspirou muito deste programa. O que começou como um incidente lamentável se tornou uma força catalisadora de mudança. Quando chegaram ao terraço, os investidores e parceiros já haviam começado a chegar. Entre eles estavam executivos de grandes empresas nacionais e internacionais, representantes de fundos de investimento, jornalistas econômicos e influenciadores do mundo dos negócios. A recepção aos empreendedores selecionados foi calorosa, cheia de curiosidade genuína sobre seus projetos. João observava as interações com satisfação, notando como os jovens talentos navegavam com desenvoltura entre pessoas que, em outra situação, talvez nem os notassem. Às 10 horas, João subiu ao pequeno palco para dar início à cerimônia oficial. A vista do Rio de Janeiro fornecia um cenário espetacular por trás dele, com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor emoldurados pelo céu azul. Bom dia a todos! É com imensa satisfação que os recebo na sede da Calanders para este momento histórico, começou João, sua voz firme e carismática, imediatamente capturando a atenção de todos. O programa Novos Horizontes representa mais que um investimento financeiro. É um compromisso com a transformação do ecossistema empreendedor brasileiro. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos à sua frente. Muitos me perguntaram nos últimos meses por que a Calanders, uma instituição financeira tradicionalmente conservadora, decidiu criar um programa tão inovador e ousado. A resposta está em uma história que gostaria de compartilhar com vocês hoje. João então narrou com elegância e sem expor o Sr. Paulo ao constrangimento, como um incidente de discriminação havia se transformado em oportunidade de aprendizado e crescimento para todas as partes envolvidas. Contou sobre o nascimento do Espaço Oportunidade e como seu sucesso havia demonstrado o enorme potencial inexplorado nas comunidades periféricas. Esta experiência nos ensinou que o verdadeiro talento não conhece códigos postais, cor de pele ou origem social. Está por toda parte, muitas vezes invisibilizado por preconceitos estruturais. O que falta não é capacidade, mas acesso a capital, a redes de contato, a mentorias qualificadas. Os 10 selecionados ouviam atentamente, muitos visivelmente emocionados com a narrativa que, de certa forma, refletia suas próprias lutas por reconhecimento. O programa Novos Horizontes nasce desta compreensão. Não é filantropia,
É um investimento estratégico em talentos extraordinários que o mercado tradicional tem ignorado sistematicamente. E os resultados já começam a aparecer. João então apresentou alguns números preliminares. Os 10 negócios selecionados já empregavam diretamente 78 pessoas de comunidades. Havia potencial para a geração de mais 200 empregos nos próximos 2 anos. E seus modelos inovadores estavam resolvendo problemas reais de suas comunidades. Hoje, oficializamos nosso compromisso com estes 10 empreendedores visionários, mas este é apenas o primeiro ciclo. O Novos Horizontes está estruturado para ampliar seu alcance anualmente, criando um verdadeiro ecossistema de inovação social e inclusão econômica. Após sua fala, cada um dos selecionados subiu ao palco para uma breve apresentação de seus negócios, seguida pela assinatura formal dos contratos de investimento. A cerimônia culminou em uma salva de palmas entusiástica, quando João anunciou que o programa seria expandido para outras 5 capitais brasileiras no ano seguinte. Durante o coquetel que se seguiu, João circulava entre os convidados, conectando empreendedores com potenciais parceiros e mentores. Em um momento de pausa, encontrou Renata contemplando a vista da cidade. "Missão cumprida", comentou ela, erguendo sua taça em um brinde discreto. "Você transformou um momento terrível em algo extraordinário." João sorriu, brindando de volta. "Não fui eu sozinho. Cada pessoa nesta história teve seu papel na transformação. Sim, mas começou com sua escolha naquela noite. Você poderia ter arruinado o Sr. Paulo e ninguém teria questionado sua decisão. Em vez disso, escolheu um caminho mais difícil e incerto." "O caminho que minha mãe teria escolhido", respondeu João suavemente. O restante da celebração transcorreu em um clima de otimismo e possibilidades. Vários investidores demonstraram interesse em participar do próximo ciclo do programa, impressionados com a qualidade dos projetos selecionados. Jornalistas faziam fila para entrevistar tanto João quanto os empreendedores, ansiosos por capturar os detalhes desta iniciativa inovadora. Ao final do evento, quando a maioria dos convidados já havia partido, João encontrou-se novamente com o Sr. Paulo e os 10 selecionados para uma conversa mais íntima. "O que vimos hoje é apenas o começo", disse ele. "Vocês são pioneiros de um movimento que pode transformar fundamentalmente o ecossistema empreendedor brasileiro. Carregam uma responsabilidade importante, mas também uma oportunidade única." Dandara, a desenvolvedora do aplicativo de beleza Afro, levantou a mão. "Sr. Mendes, além do investimento financeiro, o que diria que é o mais valioso que recebemos do programa?" João refletiu por um momento. "Legitimidade institucional. O selo da Calanders abre portas que normalmente estariam fechadas para vocês. Não por falta de talento, mas por preconceito estrutural. Usem isso estrategicamente, mas lembrem-se sempre de que o valor real está em suas ideias, sua visão, sua conexão autêntica com as comunidades que representam." O Sr. Paulo, que estivera silencioso, finalmente falou. "Como alguém que esteve do outro lado, reproduzindo preconceitos em vez de combatê-los, posso dizer que a transformação é possível. E vocês são agentes dessa transformação, mostrando através de seus negócios bem-sucedidos que o talento não tem cor ou CEP." Quando o grupo finalmente se dispersou, João permaneceu no terraço por mais alguns minutos, contemplando a cidade que tanto amava. O Rio de Janeiro, com suas belezas naturais de tirar o fôlego e suas desigualdades sociais igualmente impressionantes, era o cenário perfeito para a história que estava ajudando a escrever. De seu lugar privilegiado, podia ver tanto o asfalto quanto o morro, realidades que coexistiam lado a lado, separadas por barreiras invisíveis de preconceito e oportunidades desiguais. O programa Novos Horizontes era uma ponte entre esses mundos, não para apagar suas diferenças, mas para valorizar a riqueza cultural e criativa que nascia justamente da diversidade. Enquanto descia para seu escritório, João pensou em sua mãe, Dona Zélia, que limpava casas no Leblon para que ele pudesse estudar e sonhar. Pensou em seu pai, seu Geraldo, que abria portas para os outros enquanto sonhava com o dia em que as portas se abririam para seu filho. Eles não haviam vivido para ver o império que João construíra, mas talvez isso não fosse o mais importante.
O verdadeiro legado não estava nos prédios impressionantes ou nos números nas contas bancárias, mas nas vidas transformadas, nas oportunidades criadas, nas pontes construídas. O incidente na loja de conveniência, que poderia ter sido apenas mais um episódio doloroso de racismo em sua vida, havia se transformado em uma semente de mudança que agora germinava, crescia e se multiplicava. Sentado à sua mesa, João abriu o laptop para rever os detalhes finais do próximo grande projeto da Calanders, um fundo de impacto social dedicado exclusivamente a comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. A jornada continuava, expandindo-se em novos horizontes de possibilidades. O preconceito não havia desaparecido magicamente. João sabia disso melhor que ninguém. Ainda enfrentava olhares desconfiados quando entrava em lojas de luxo vestindo roupas casuais. Ainda via porteiros de edifícios elegantes assumindo que era entregador ou prestador de serviços, nunca um morador. Mas agora tinha em mãos uma narrativa poderosa de transformação, um exemplo concreto do que era possível quando se escolhia o caminho da educação em vez da punição, da oportunidade em vez da retaliação. O círculo se completava. Da dor nascia propósito, do conflito conexão, da discriminação uma oportunidade de mostrar que outro mundo era possível, um mundo onde o valor das pessoas não era determinado pela cor de sua pele ou pelo CEP de sua residência, mas por seu caráter, talento e determinação. E enquanto o sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, João Mendes sorria, satisfeito não apenas com o sucesso de seus negócios, mas com o impacto que estava criando. Uma pessoa de cada vez, uma oportunidade de cada vez, uma transformação de cada vez. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de João Mendes tenha tocado seus corações e provocado reflexões importantes sobre preconceito, transformação e o poder das segundas chances. Para continuar explorando histórias igualmente envolventes sobre superação e mudança social, preparamos uma playlist especial com narrativas que desafiam estereótipos e inspiram novas perspectivas. Encontrem-na clicando no link à esquerda desta tela. Se esta história ressoou com vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos conteúdos que exploram a complexidade das relações humanas e os desafios de construir uma sociedade mais justa. Compartilhem nos comentários suas próprias experiências de transformação, como momentos difíceis se tornaram oportunidades de crescimento em suas vidas. Estamos ansiosos para continuar esta conversa com vocês.